Muito boa noite, é bem-vindo então ao Faça Seu Juízo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Quero cumprimentar a todos e desejar um feliz 2026, muita prosperidade em tudo aquilo que fizerem. Quero retribuir tanto estes adjetivos todos que o senhor Clemente aqui... Não é escova, doutor. Toda a gente sabe que Sua Excelência se expressa mas muito bem e com uma linguagem totalmente inteligível. Percebemos tudo que diz o assunto e é de forma... e de forma clara e evidente. Mas eu quero agradecer e retribuir. Também tenho uma enorme admiração por si. É um irmão de longa data que trilhamos vários caminhos juntos. Muito obrigado. E tenho uma grande admiração e respeito pela sua jornada, pelo seu contributo para o desenvolvimento do nosso país. Obrigado. Estivemos a trabalhar e muito desde o dia 12 de dezembro no âmbito do plano operativo que está ainda em curso. Que ainda não terminou, vamos até por aí dia 10 de janeiro. Praticamente um mês. 12 de dezembro, 10 de janeiro. Exatamente, um mês em que nos desdobramos em várias áreas de atuação, designadamente a parte dos incêndios, depois dos acidentes, afogamentos e sem descurar a questão dos objetos pirotécnicos, que foi um aspecto específico que mereceu a nossa atenção durante este período. Olhando concretamente para a questão que o Dr. Clemente colocou sobre os objetos pirotécnicos, tenho a dizer que fizemos uma grande campanha de sensibilização a nível dos órgãos de comunicação social e através também das dispensões e vistorias que nós fazíamos nas instituições e os locais onde haveriam de acolher essas celebrações das festividades. Também fizemos muita comunicação com a população através do nosso projeto Bombeiro na Comunidade, em que reuníamos com líderes comunitários para explicar sobre os riscos associados à má utilização dos objetos pirotécnicos. Nós entendemos que havia alguma avidez na utilização dos objetos pirotécnicos, visto que no ano passado houve uma restrição. Houve uma restrição na utilização destes engenhos e este ano havia muita sede, tanto na compra como no manuseio. E é aquilo que nós já estávamos à espera. Houve realmente bastante afluência das pessoas ao uso dos objetos pirotécnicos. Para quem acompanhou nas principais artérias da cidade de Maputo e por todo o país também, vimos um movimento desusado de pessoas e bens até a bloquearem as estradas, utilizando os objetos pirotécnicos para efeitos de celebração. Ninguém está proibido de o fazer, porque até aqui não existe nenhuma disposição legal que impede o uso dos objetos pirotécnicos. Tanto é que nas perguntas que sempre nos faziam se haveria alguma sanção para quem fosse encontrado a usar objetos pirotécnicos fora do período recomendado por lei, vou dizer, o período convencionado para ser usado, que é 23 de 50 e 0 e 10, até o momento não temos um dispositivo legal aprovado, tanto é que cabe-nos apenas fazer sensibilizações, mas queremos que a breve trecho este assunto vai merecer o devido tratamento, porque já foi aprovada a Lei de Proteção contra Incêndios e dela decorrem alguns regulamentos que podem, alguns deles, também cingir sobre os objetos pirotécnicos. Podem cingir ou existe uma intenção do governo de efetivamente, vamos dizer, legislar? Legislar, sim. Eu não vou esconder o meu pensamento, Dr. Clemente. É uma pessoa muito viajada. Dr. Clemente sabe que em outras realidades não existe esse fenômeno aqui. Certo, existem restrições. Há muitas restrições. O cidadão não é permitido ter na sua mão o objeto pirotécnico, porque representa uma categoria de explosivos quando mal usado. Imagina, por exemplo, se ele se relaciona, o objeto pirotécnico, com posto de abastecimento de combustível, de venda de gás, viaturas e por aí vai. Nós moçambicanos conseguimos fazer essa medição de onde, quando, como usar? Quem esteve, por exemplo, onde eu tive destacado, eu estava a controlar as assistências hoteleiras e a Avenida Marginal, toda ela, tínhamos viaturas de ponta a ponta da Marginal e indivíduos a arrebentarem os paixões de forma desordenada, com todos os riscos possíveis. Tanto é que posso mencionar um incêndio que aconteceu nesta madrugada mesmo, eram por aí 0 horas e 15 minutos, quando fomos chamados na Avenida Eduardo Mondlane. Alguns jovens posicionaram objetos pirotécnicos no meio da avenida e são objetos pirotécnicos de dimensões elevadíssimas, numa categoria que realmente oferece muito perigo. Só para ter ideia, ao projetarem aqueles objetos pirotécnicos, o objeto em si, ao ser projetado, tomou uma direção para um edifício e foi partir vidraça da janela
introduzindo-se para o interior da casa e causando um incêndio. Eu até pensava, o doutor falava disto antes de começarmos a gravação, na sua explanação inicial, eu fiquei com a impressão de que a janela estivesse eventualmente aberta. Não estava aberta. Nós publicamos agora um vídeo na nossa página do Facebook, onde ver lá o vídeo. Certo. Na verdade, o objeto, quando é projetado, ele parte mesmo o vidro e introduz-se para... Depois eu vou pedir este material, doutora. Na edição da manhã vamos com mais detalhe trazer estes... Então, isto mostra claramente que os apelos que vinhamos fazendo, principalmente sobre a importância de se observar as medidas de segurança, evitar comportamentos de risco, dentre os quais nós anunciamos a importância de estar a uma distância de pelo menos 50 metros em relação a residências, viaturas, postos de venda de combustível e gás, entre outros aspectos, era mesmo para evitar estes fenómenos. O objeto pirotécnico deve ser usado num espaço aberto, em que não há risco dele se desviar, por exemplo, para um ponto que vai oferecer perigo. Certo. É uma família que não estava na sua casa naquele momento, estava a celebrar num outro ponto. O que dificulta ainda mais o combate ao incêndio. O combate ao incêndio. Tivemos que arrombar as portas para poder combater o incêndio, graças ao apoio também dos vizinhos que comunicaram-nos rapidamente. Chegamos ao local e tivemos que usar o canhão a partir do resto do chão mesmo e projetar para o quinto andar, porque os acessos eram muito difíceis. Então, isso para dizer que... Doutor, como é que foi o combate a isto? Já estivemos juntos em alguns cenários de incêndio. Para este em particular, como disse, vou pedir que visitem a página do Sensap, Serviço Nacional de Salvação Pública. Tivemos uma apreciação positiva por parte da população, elogiou o nosso trabalho porque conseguimos fazer o combate em pouco tempo e através deste método do canhão, que é usar mesmo a uma distância muito considerável. Certo. Falávamos de quinto andar, conforme... Não há de ter sido fácil, doutor. Não há de ter sido fácil, mas felizmente conseguimos. Okay. Mas gostaria de dizer que podia ter sido evitado. Certo. Sim. A que dimensão este fogo conseguiu se alastrar na casa em questão? Alcançou o quarto, um dos quartos, tendo consumido o roupeiro, alguma mobília e algumas outras peças que posso não conseguir me recordar agora, certo. Mas os danos são consideráveis. Sim, só não houve danos humanos realmente porque as pessoas estavam fora. E a casa também não queimou na totalidade devido à vossa intervenção? Devido à nossa intervenção, porque... Algo para dizer, graças a Deus. Sim, e é aquilo que estávamos a dizer. Não estamos aqui para dizer que não reconhecemos as dificuldades que temos. Certo. Em alguns dos comentários que os internautas fazem nos vídeos que nós publicamos nas redes sociais, tem alguns comentários jocosos, pejorativos, certo. que depois atentam até contra a nossa... dignidade moral, né? Certo. O que eu também não acho que é necessário chegarmos até aí, porque não estamos aqui a fazer teatros sobre tentar fazer, como dizem, para o inglês ver. Nós estamos a fazer o nosso trabalho com aquilo que nós temos, com os recursos que nós temos. Que não são vários, infelizmente. Não temos aquilo que gostaríamos de ter, mas temos alguma coisa para fazer o trabalho. E nós nunca vamos chegar a um ponto de ter que fechar os nossos comandos, por exemplo, ficarmos em casa porque não temos recursos. A gente trabalha com aquilo que tem. Nós trabalhamos com o que temos, porque podia falar dessa instituição, podia falar de qualquer outra instituição, tem as suas dificuldades, mas ninguém se verga. Eu vou fazer diferente hoje, doutor. Como jornalista, estamos sempre também a bombardear-vos, não é? Mas hoje eu gostava de lhe dar, com sua permissão, um aperto de mão e dizer obrigado pelo vosso trabalho, não é? Eu sou parte daqueles que muitas vezes comenta, que faz estes comentários jocosos e tudo, reclamamos que não havia água, não havia aquilo, mas por que não começaram dizendo obrigado? Porque estes homens, se calhar até devia levantar uma questão de respeito, estes homens passam a virada do ano a velarem por nós, perdem noite, deixam a família, portanto, ao Deus dará, para cuidar da nossa integridade, da nossa segurança. E eu sei que ainda em 2026 poderemos eventualmente voltar a bombardeá-los, mas por que não, pelo menos no primeiro dia do ano, dizer obrigado? No meio de todas as críticas que fazemos, há que também reconhecer que o vosso trabalho é de extrema importância e de risco, porque às vezes na tentativa de extinguir o incêndio, há situações de acidente que o próprio bombeiro, que o próprio agente acaba se ferindo ou até perdendo a vida. Há escalagens às vezes sem todo o equipamento necessário, ou mesmo com equipamento, mas que em algum momento há acidentes de trabalho. Portanto, eu quero dizer muito obrigado, que Deus o abençoe, que continuem, portanto, a trabalhar neste ano de 2026, dando o melhor de vós, porque nós contamos muito com o vosso ofício. Agora, com a sua permissão, podemos voltar aqui. Sim. Eu agradeço por esse gesto. Dr. Clemente, que acredito também que é representativo em relação a todos que estão lá em casa que apoiam o nosso trabalho. Certo. Não havemos de conseguir
estar motivados com pessoas que estão toda hora só a querer olhar o lado negativo do nosso trabalho. Eu ouço comentários, às vezes até dava entrevistas ali no serviço, e algumas pessoas passavam a gritar: eles estão a mentir, não tem água, não sei quantos. Quer dizer, acham mesmo que nós poderíamos sair da nossa casa para combater o incêndio sem água mesmo? Não faz É sentido. possível eu sair daqui para um lugar que está a arder com um caminhão vazio? Não é possível. E há alguns aspectos que não dizem respeito aos bombeiros para organizar. Posso falar, por exemplo, do ordenamento territorial. Certo. Os acessos aos bairros, doutor Clemente, não é da nossa Como é responsabilidade. que num bairro que nós, os residentes, não conseguimos meter os nossos carros, Exatamente. como é que esperamos Então, que os como é bombeiros esperam que os bombeiros que têm uma carros viatura de totalmente- dimensões maiores, como é que vão entrar até lá? não faz nenhum Há uma sentido? outra questão, por exemplo, se virem nos outros países, tem hidrantes, tem bocas de incêndio Certo. colocadas por todo o país, Certo. em que o bombeiro, até com carros de dimensões menores, ele pode chegar somente a ligar a mangueira e combater o incêndio. Não temos. Nós temos que carregar água de onde nós vamos, do nosso quartel até o local do E, incêndio. doutor, uma situação nessa questão das bocas de água, bocas de incêndio. como é que Bocas se- de incêndio. Bocas de sim. incêndio. É aquela estrutura que aparece no meio da urbe, Sim. não é? Onde o bombeiro pode facilmente conectar a sua. Exatamente, sim. Só para Acho que já enquadrar viram alguns até em telespectadores. filmes de Em filmes perseguição aparece muito, policial, certo. em que bate-se alguma coisa e jorra água à pressão. Certo. Aquilo chama-se boca de Boca de incêndio. incêndio. Água altamente pressurizada para efeitos de combate a O que me incêndio. preocupa, doutor, é que em Moçambique não temos problemas de, portanto, da queda pluvial. Temos Sim. boa quantidade de chuva. O que me Sim. preocupa é que muitas vezes a baixa da cidade e vários pontos da nossa urbe ficam alagados. Sim. Se tivéssemos um sistema de cisternas, esta água poderia ser conservada, justamente para alimentar Sim, até estas pode, bocas se de for- incêndio se que poderiam tiver- eventualmente servir. Sim, se Mas, tiver, enfim. se tiver que ser tratada a água, Certo. não é para efeitos de combate a incêndio, porque os nossos motores também não podem estar expostos, as bombas não podem estar expostas a qualquer tipo de água. Oh, ok. Já perguntaram, por exemplo, por que não usam água do mar para combate a incêndios? A água salgada não pode ser usada porque ela pode corroer e estragar, danificar completamente as nossas bombas. Oh. Mas queríamos dizer que nisto não é atirar as culpas e tirar o casaco. Não é, porque todos nós entendemos que é um trabalho, é uma responsabilidade compartilhada. Mas eu queria pedir que olhássemos as coisas com olhos de ver. Certo. Quer dizer que, olha, não é só dizer que não, os bombeiros isto e aquilo. Não. Há um todo conjunto de fatores que influenciam o nosso trabalho. Certo. Posso falar, como disse, dos acessos, do ordenamento territorial, das bocas de incêndio que não existem. Podia falar até do próprio comportamento do nosso município, que não cede passagem na via pública para passagem do carro de emergência. Quantas vezes o doutor Clemente já viu, por exemplo, uma ambulância a circular e a pessoa fica impávida, não se mexe, não é? Quantas vezes, por exemplo, na via pública, pessoas vêm em direções contrárias de faixa de rodagem e depois param para se cumprimentar ou conversar na via pública quando tem um carro aqui atrás ou uma ambulância a querer passar? Propossadamente, às vezes. Então, há muitos comportamentos que nós levamos a cabo que acabam influenciando no trabalho de bombeiros e que infelizmente não... Desculpa a interrupção, Sim, sim. doutor Leonildo Pelém. Nós ontem, à saída da vigília, Sim, porque depois da meia-noite, depois da meia-noite e 30, foi dada esta possibilidade de quem eventualmente tivesse transporte próprio e quisesse sair do culto, estava livre de o fazer, não é, para se juntar às festividades com a família. Ficámos até cerca de 1 hora da madrugada e a esta hora, quando saímos perto da 1 hora ou 1 hora e pouco, decidimos fazer uma ronda pela 10 de novembro, só para ver como é que entramos então neste 2026, do ponto de vista de como é que as pessoas se comportavam. Embora não fosse nenhuma inspeção, foi mesmo a título individual, como um passeio. Lá estava eu lá com a família e nós constatamos um comportamento que eu até comentei com minha esposa e com os familiares que connosco estavam, que muita gente deixou as suas viaturas no meio da via pública. exatamente. E eu fiquei a pensar, doutor, numa eventual situação eu confesso que não pensei em vós, mas agora já o faço, nesta reflexão que fazemos ambos, eu pensei nas ambulâncias da qual falava há pouco. Exatamente. Numa situação de emergência. Como é que passam Como por é que aí? este nosso comportamento, doutor... Deixa só fazer uma ponte para este incêndio que eu referi aqui. Certo. Os donos da casa, quando receberam a chamada de que a sua casa estava a arder, eles estavam em Marraquém. Claro. Tiveram que sair de Marraquém nas corridas, entraram pela marginal e perceberam que estava toda ela bloqueada. Imagina, por exemplo, naquele pânico de saber que sua casa está a arder e tentar procurar vias alternativas. Eles, segundo o que relatou um dos donos da casa, diz que ele teve que usar vias alternativas a uma alta velocidade, em comportamento arriscado, porque ele temia perder os seus bens. Certo. Mas por quê? Porque a estrada estava completamente bloqueada. E
é para reforçar de fato esta questão, que aconteceu este fenômeno em todas as artérias, em boa parte das artérias da cidade, Certo, posso dizer. certo. Na Marginal, extensão pela 10 de novembro, aconteceu muito isso. Qual é o conselho que deixa para a juventude neste... Porque Bom, é complicado. É complicado, é muito complicado. Então, por exemplo, da forma como estávamos aglomerados na Marginal, usando objetos pirotécnicos por cima dos carros, algumas das pessoas, imagina que um dos objetos, por exemplo, se projeta, vai para baixo do carro, rebenta embaixo do carro, um dos carros explode no meio daquela situação toda. Como é que haveríamos fazer? Nós estávamos lá, por acaso. Nosso caminhão estava lá pronto, já prevíamos que haveria esse comportamento. E como disse, por não haver legislação em relação à utilização destes materiais, não temos como aplicar medidas proibitivas certo. ou coercivas para impedir que as pessoas usem. Tanto é Mas que desde esse período... Quando a força maior se... Sim, mas como disse, um dos princípios da administração pública é o princípio da legalidade. Certo. Nós não podemos fazer nada que não está previsto na lei. Então, acredito que a breve trecho, como disse, haverá ensaios nesse sentido. Como disse, eu não escondo o meu pensamento quando referi que o Dr. Clemente é uma pessoa viajada. Quero referir que já viu em outros quadrantes, por exemplo, que o cidadão não tem acesso ao objeto pirotécnico. Isso é verdade. Contratam-se empresas, não é, que vão às grandes praças e projetam lá o objeto pirotécnico. Certo. Tanto é que vemos apenas nas grandes televisões que as pessoas só pegam o celular e aproximam na praça e começam a documentar. Eu estou a ver que não foi pessimismo da minha parte. Quando íamos à vigília ainda, Sim. encontramos uns jovens aí da zona que estavam ainda 22 horas já a começar. E eu chamei a atenção, todavia, já sabe qual é o tipo de resposta que obtivemos. E só para ver, mesmo ontem nas minhas rondas, em algum momento, quando passava na viatura, algumas pessoas com objetos pirotécnicos aproximavam a bater a janela e quando eu baixava o vidro, fugiam, corriam. É o chefe dos bombeiros, chamam chefe dos bombeiros, é o senhor dos bombeiros, vamos fugir, ele vai levar os nossos paixões. Mas por que batiam a janela do senhor? Era em que perspectiva? Não, na ideia de vendermos objetos pirotécnicos, sim. Então, o que nós queremos também, se calhar... Então já existe uma certa noção eles de que essa sabem que atividade... não é adequada, porque é realmente um material da categoria dos explosivos, representam um perigo. Quem sabe um dia, quem sabe mesmo, podemos ensaiar um projeto em que podemos, de fato, programar que, olha, no dia 31 de dezembro a 1 de janeiro, tiramos uma lista das praças que vão ter fogos de artifício. Seria bom. Sim. Então, praça dos combatentes, da juventude, da independência. Por isso que eu louvo a Deus por terem conseguido documentar o incêndio do qual exatamente. teve Então, a intervenção quem sabe, ontem. nas próximas vezes podemos já dizer que, olha, quero interditar mesmo certo. Portanto, a comercialização desses objetos e dizer quem quiser ver o show de fogos de artifício, vá para uma praça mais próxima e portanto, possa ver. Então, vamos começar Porque a dizem a que pensar... Clemente Carlos fala muito. Eu gostava que fosse o senhor a apelar aqui a alguns jovens que usam aquele paixão comprido Sim, designado o bate-100. bate-100. Não, é o bate-100. Ao invés de lançar para cima, tal como era na nossa infância, Sim. hoje em dia os jovens têm tendência em perseguir uns aos outros. Fazem guerrilhas com o bate-100. Doutor, será que isto não poderá de alguma forma afetar o E óleo a grande e preocupação, outros órgãos? é que apesar de nós estarmos já de forma reiterada a apelar para não se usar objeto pirotécnico fora do período convencionado, até hoje há de ouvir. Hoje mesmo à noite há de ouvir objetos Há sempre um menino da zona que há guarda. Há sempre alguém que guarda. Tem que ser o último. Exatamente. Quando ninguém já tiver. Mas veja só, por exemplo, o que nós apelamos para usar naquele período? O som do objeto pirotécnico é muito intenso. E os que estiveram aqui este ano, confesso que pela minha experiência de trabalho, fiquei muito surpreso. Certo. São sons com com um estrondo tão forte que até estremece o lugar onde você está. Certo. Então isso mostra Mesmo que na vigília, quando estamos ali em oração, quando dá zero não precisa perguntar a ninguém. A gente começa a ouvir um estrondo. Há tremores que acontecem. Certo. Então, só para ver, como é que um objeto pirotécnico se projeta de tal forma que parte uma janela? Mas doutor, este objeto foi de forma acidental ou de forma intencional? Mas aí é que está, mesmo que não seja de forma intencional, Okay. a partir do momento em que a pessoa está num lugar em que já anunciamos que não pode ser perto de residências, certo, vai claramente criar condições de risco para acontecer tudo e mais alguma coisa. Não, é urgente, doutor, que comecemos já a sancionar. Temos que começar a pensar neste projeto realmente. Vamos imaginar que estivessem crianças ali, porque nós, eu não sei, às vezes nos entra, desculpa a expressão, um chipoco, deixamos crianças em casa e vamos a uma festa qualquer. Exatamente. Imaginemos que naquela residência estivessem apenas crianças. Há cidadãos que têm coragem de trancar uma criança em casa. Eu chamei a atenção a uma amiga minha que
tinha por hábito, portanto, deixar crianças em casa e trancar, É muito mal. alegando que só tem uma chave. Eu disse, não, isto não é correto. Imaginemos este cenário. Infelizmente seria- é um cenário que pode até Sim. trazer um bocadinho de susto a quem está em casa, mas é necessário só para poder corrigir alguns Num comportamentos. cenário como esse é difícil, as crianças não têm a capacidade de fazer uma avaliação de riscos e ver quais são as soluções que deviam levar a cabo. Naturalmente que haveria de ser uma tragédia. Certo. Não é? Então, um incêndio, uma explosão, encontrar crianças ficam em pânico, podem ter queimaduras severas e, acima de tudo, o risco até da asfixia. Porque o que mais mata no incêndio até nem é a carbonização em si, Ok. é a asfixia decorrente da fumaça que aparece quando há algum tipo de combustão que ocorre. Então, nós precisamos mesmo de se recordar-se, por exemplo, na discoteca, na Boate Kiss, em 2014, no Brasil, Certo. houve 234, 37 mortes, todas elas por asfixia. Quem quiser revisitar pode entrar para o YouTube, escrever incêndio na Boate Kiss. Então, há de ver o quanto a fumaça pode ser trágica no que diz respeito aos incêndios. Não chega a ser um incêndio em si, mas a fumaça que dela decorre. que decorre, sim, pode, Ok. é muito mais fatal que as chamas em si. Então, nós precisamos de redobrar nossa vigilância sobre isso. E falou, por exemplo, terminando o assunto de objetos pirotécnicos e entrando para os outros fatores de risco, Certo. estamos no dia 1 e temos uma longa extensão de dias de celebração. Hoje é quinta, sexta? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, temos quinta, sexta, sábado, domingo. São dias em que estaremos E a maioria das pessoas está de férias nesse momento. está de férias. Então, com as tolerâncias que houve, que foram anunciadas, tanto tempo, é muito tempo para celebrar. Então, a boa parte das pessoas estão em praias neste momento e há quase que culturalmente um tal de primeiro banho do ano que é tomado e esperamos, por exemplo, é por isso que já temos as forças destacadas a nível das praias, não só os bombeiros, como a Polícia Lacustre e Fluvial, o INAMAR, a Autoridade Marítima, a Polícia Municipal, estamos todos a focar para as praias neste momento. É um trabalho multissetorial, coordenado, que está... E tenho que anunciar que houve um afogamento, sim, ontem, Ok. na praia de Xaixai. Um indivíduo de 18 anos teria quase, aliás, afogou-se, sim, não perdeu a vida, porque conseguimos resgatá-lo com vida, mas afogou-se. E isso mostra, nas campanhas que fizemos, anunciamos as praias de maior risco. E a praia de Xaixai foi uma das anunciadas, mas outras foram a praia da Ponta do Ouro, Macaneta, Costa do Sol, Tofo, Barra, Estoril. São algumas das praias que têm sido Por grande que é que estas praias de afogamento. são tidas como de maior risco? São acidentadas, são praias Ok. acidentadas porque elas têm pontos profundos. Oh, ok. Se, por exemplo, um dia, ou se estiver na praia de Ponta do Ouro, por exemplo, há de ver que a mais ou menos 5 metros depois tem uma zona uma depressão considerável. Então, para quem não sabe nadar e quer desafiar, por exemplo, esse tipo de águas, pode ser surpreendido por um ponto muito profundo que pode depois terminar em afogamento. A razão pela qual tem placas proibitivas de mergulho em certas zonas. Não queremos apelar para os que ainda estão em viagem ou estão a aderir a praias neste momento para continuar, portanto, na celebração do Ano Novo. Está tudo bem, mas só pedimos que evitem consumir bebida alcoólica e depois se fazerem as águas. Por favor. Eu gostava que elaborasse um pouco mais nesta questão das bebidas alcoólicas. As pessoas pensam que há uma intenção da nossa parte de proibi-las de consumir álcool. Não há. Mas não é necessariamente isso. Não, é uma questão não mesmo é, de é mesmo moderação. De moderação, porque uma pessoa quando está em estado de embriaguez, as suas faculdades mentais ficam completamente alteradas, Certo. não tem destreza suficiente para fazer uma avaliação de riscos e ver, por exemplo, que o nível de águas em que eu estou neste momento, eu tenho capacidade, por exemplo, para fazer natação ou mergulhar de volta até a margem. Então é preciso que haja, portanto, este tipo de cuidado. Então vamos garantir que haja o não consumo de bebida alcoólica e se fazer ao mar. Depois, evitar também consumir alimentos de digestão pesada. É muito importante não consumir alimentos de digestão pesada e depois se fazer ao mar. Isto pode fazer com que o corpo fique lento, pesado e depois quando se fizer de volta à margem, isto vai ter dificuldades para a evacuar. Também temos que dar atenção às crianças. Estão de férias e se elas se fizerem as praias desacompanhadas, podem também incorrer ao risco de afogamentos. Apelamos inclusive também que se não sabe nadar, por favor não desafie as águas.
Lembre-se que estamos em temperaturas altas, às vezes a maré pode se retrair muito e se levar as suas cadeiras e para o interior, a água quando começa a encher ou a maré começa a encher, ela nunca faz de forma linear. Pode rodear as zonas mais profundas. Se a cercar a pessoa. A cercar a pessoa. Então, quando chega a altura de sair, já fica difícil. Doutor. E só para terminar mesmo, os acidentes de viação, no regresso, se por acaso, não queremos que aconteça, mas se por acaso acontecer e alguém sair a pedir água com muita sede, não dê água à vítima de acidente de viação, porque a sede pode ser indicação da presença de uma hemorragia dentro dela. E a água, se for bebida, pode ser broncoaspirada, causando asfixia. Uau. E se tiver que passar por uma cirurgia, não vai ser fácil administrar anestesia por causa da... Ainda bem que o Dr. Suzinho disse que esta campanha vai de 12 de dezembro a 10 de janeiro. Eu ainda vou precisar de Sua Excelência nos próximos dias. Eu volto. Muitíssimo obrigado. Doutor, considerações finais. Exatamente. Continuamos em alta prontidão. O número de bombeiros é 82-198 ou 21 32 22 Pode 22. repetir os terminais? 82-198 ou 21 32 22 22. Nós continuamos a contar com a vossa colaboração. Por favor, liguem. Ninguém é impedido de tentar combater o incêndio, mas ligue para estarmos a caminho enquanto tentam fazer isso. Mais uma vez vou pedir que nos coloquemos em pé. Doutor, eu quero mais uma vez desejar assim um feliz ano novo à sua família. Que Deus abençoe e multiplique, portanto, as bênçãos sobre bênçãos.